Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Viviane de Jesus Lisboa Aquino e sou a professora do curso de Probabilidade e Estatística. Vamos começar? Olá, este é o segundo vídeo da 11ª aula do curso de Probabilidade e Estatística. Nele vamos relembrar o cálculo das medidas de posição de um intervalo ou de uma distribuição em intervalo de classes. Vamos lá? Continuando, no intuito de resolver o exemplo que iniciamos no último vídeo, vamos calcular a média aritmética dessa distribuição. Então, a média aritmética vai ser o quociente da soma dos valores da variável pelo número deles, pela quantidade de valores na variável. Então, a média é a soma de xi dividida por n. Para o nosso exemplo, vamos usar a média ponderada, que é calculada como a soma de fi xi dividido pela soma de fi. Nesse caso, vamos ter uma média de 14,64. A média geométrica, que representamos com x barra índice G de n valores, vai ser definida genericamente como a raiz nésima do produto de todos eles. Matematicamente, vamos ter que a média geométrica é igual a raiz nésima do produtório de xi. Para o nosso exemplo, podemos usar a média ponderada com as frequências, que vai ser dada pela raiz de índice somatório de fi do produtório de xi elevado a fi. E nesse caso vamos ter uma média geométrica no nosso exemplo de 13,64106. Ainda podemos calcular, na verdade ainda é pedido no exemplo, a média harmônica, que vai ser o conjunto de valores xi, ou a média harmônica de um conjunto de valores xi vai ser o inverso da média aritmética, dos inversos dos valores. Então, matematicamente, essa definição nos dá n sobre o somatório, com i variando de 1 até n de 1 sobre xi. Para o nosso exemplo, vamos usar o cálculo com a média ponderada, que é o somatório do fi dividido pelo somatório com i variando de 1 até n de fi sobre xi. E nesse exemplo, a média harmônica vai ser de 12,8939459. A moda, representada por MO ou X com acento circunflexo, é o valor que ocorre com maior frequência em uma série de valores. Se os dados estão apresentados em uma distribuição de frequência com intervalo de classe, que é o caso do nosso exemplo, a classe que apresenta maior frequência vai ser chamada de classe modal. E devemos calcular a moda nesse intervalo de classe usando a moda bruta ou a moda de Kisuber. Usualmente vamos utilizar a moda bruta, que vai ser o ponto médio da classe modal. Para o nosso exemplo, a moda será de 14. A mediana de um conjunto de valores, ordenados segundo uma ordem de grandeza, é o valor situado de tal forma no conjunto que o divide em dois subconjuntos com o mesmo número de elementos. Caso o número total de elementos seja par, qualquer ponto ou valor compreendido entre os dois valores centrais da série é uma mediana por definição. Convencionou-se usar o ponto médio desses valores. Se os dados estão agrupados sem intervalos de classe, deve-se identificar a frequência acumulada imediatamente superior à metade da soma das frequências. A mediana será aquele valor da variável correspondente a tal frequência acumulada. No caso de uma distribuição de frequência com intervalos de classe, executamos os simples passos para encontrar a mediana. Os seguintes passos.
Então, primeiro determinamos as frequências acumuladas dos intervalos. Depois calculamos a metade do total das frequências. Em seguida, marcamos qual é a classe que corresponde à frequência acumulada imediatamente superior ao valor calculado. Essa será a classe mediana. Na sequência, vamos aplicar a fórmula MD igual a L asterisco mais no numerador o somatório de FI sobre 2, a metade do total das frequências, menos a frequência acumulada anterior à classe mediana, vezes a amplitude da classe mediana dividido pela frequência da classe mediana. Então, nesse caso, vamos ter que a classe mediana é a classe de 12 a 16 e a mediana será 14,44. Os quartis vão ser os valores de uma série que a dividem em 4 partes iguais. Então, o primeiro quartil vai ser dado pelo limite inferior da classe correspondente a ele, mais o somatório de FI sobre 4, menos a frequência acumulada anterior, vezes a amplitude da classe, dividido pela frequência da classe. Para cada um dos quartis, a classe considerada para cada um dos quartis vai ser encontrada seguindo o mesmo raciocínio e definição da classe mediana. Então, o segundo quartil vai ser exatamente a mediana e o terceiro quartil vai ser calculado usando 3 vezes a frequência total dividido por 4. Então, no nosso exemplo, o primeiro quartil é de 11,44, o segundo de 14,44 e o terceiro de 17,83. Perdão, o primeiro era 11,4. A última medida de posição são os percentes, que são os 99 valores de uma série que a dividem em 100 partes iguais. Indicamos por P1, P2, P3 até P99. O cálculo do percente vai seguir a mesma técnica da mediana, de modo que o P índice J é o L asterisco mais J, o somatório de FI sobre 100, menos a frequência acumulada anterior, vezes a amplitude do intervalo de classe, H asterisco, dividido pela frequência do intervalo de classe, F asterisco. No exemplo é pedido o percente de índice 10 e o percente de índice 90, que será o percente de índice 10, 8,4 e o percente de índice 90, 21. Na nossa próxima aula, vamos continuar a resolução do exemplo calculando as medidas de dispersão. Até lá!